Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar fundo no Salmo 4. E olha, não vamos tratar ele só como um poema antigo, não. Vamos enxergar como um verdadeiro mapa espiritual, um itinerário completo. É uma jornada que nos leva passo a passo, daquela escuridão da angústia até a confiança serena na paz que só Deus pode dar. E o nosso ponto de partida é esse verso aqui. Ele é fundamental. É como se ele guardasse o coração de toda a experiência do salmista, sabe? É essa passagem, essa lembrança de um momento de constrição, de aperto, para um lugar de alívio, de vastidão que só Deus mesmo pode oferecer. É essa memória que vai sustentar toda a oração dele. Bom, para a gente entender bem essa oração, a gente precisa primeiro criar o cenário, né? O Salmo 4, ele é um clamor de confiança. E é um clamor feito à noite, num momento de perigo. Mas sabe o que é interessante? Diferente do Salmo 3, que vem antes, o conflito aqui não é mais do lado de fora. A batalha se desloca para dentro. É uma luta que acontece na arena da fé, contra a falsidade, contra o desânimo. E a estrutura desse salmo é simplesmente fascinante. Pensa numa peça de teatro, dividida em 3 atos. É exatamente assim que ele se desenrola. O salmista ele não está só falando sozinho, sabe? Ele está no meio de um diálogo profundo e muito revelador com 3 vozes bem diferentes. E olha só que interessante. Aqui a gente vê como a fé se torna uma coisa ativa, em movimento. Primeiro, o salmista fala com Deus, né? Ele baseia todo o seu clamor naquela memória da salvação. Depois, ele se vira com coragem para os seus adversários. E não é com medo, não. É com uma correção, quase uma profecia. E por último, ele dá um testemunho para os seus próprios companheiros, aqueles que estavam vacilando na fé, os muitos. Vamos agora explorar um pouco mais a fundo essa metáfora central que organiza toda essa experiência de salvação. É uma linguagem que usa o espaço, quase física, sabe, para descrever uma transformação da alma, uma transformação muito profunda. Olha, aperto é muito mais do que só uma dificuldade. É interessante pensar que a nossa palavra angústia vem do latim angustus, que significa estreito. É exatamente essa sensação. É a sensação de estar encurralado, de uma asfixia na alma. Um estado que limita a vida, que sufoca a liberdade. E em total contraste, a gente tem a largueza. Essa é a ação de Deus que liberta. É quase como um ato de criação mesmo, onde Deus abre um espaço vital para a alma poder respirar, se mover, florescer. Isso lembra muito a grande história da salvação, né? A saída do Egito, um lugar estreito, para a imensidão da terra prometida. E essa tabela aqui, ela mostra essa transformação de um jeito muito claro. A gente sai de um estado de angústia, que depende totalmente das circunstâncias, para um estado de alívio e segurança. E essa segurança não está baseada no que acontece ao redor, mas na fidelidade de Deus, que não muda. É, é uma mudança radical de perspectiva. Tudo bem, agora a gente chegando que é talvez o coração do conflito do Salmo. É um verdadeiro embate entre duas visões de mundo, sabe? Duas buscas pela felicidade, pelo bem-estar, que são radicalmente diferentes uma da outra. E o palco para esse conflito é montado com essa pergunta, a pergunta dos muitos. E quem são eles? Provavelmente companheiros de fé do próprio salmista. É uma pergunta que todo mundo se faz, né? É o eco da busca humana por um bem, por uma alegria que às vezes parece ter ido embora. Essa tabela aqui resume perfeitamente o dilema. De um lado, a gente tem a busca pela felicidade nas coisas de fora, simbolizadas aqui pelo trigo e vinho. E o resultado? Inquietação. Do outro lado, a gente tem a resposta de quem tem fé, que encontra uma alegria muito maior na fonte interior da presença de Deus, simbolizada pela luz da tua face. O diagnóstico espiritual que o salmista faz dos seus adversários é cirúrgico. O erro deles não é só moral, é existencial. Eles amam a falsidade, o vazio e correm atrás da mentira, do engano. Eles colocam a confiança deles em seguranças que são vãs, em ídolos que, por natureza, são ocos, não podem salvar. Mas aqui tem um ponto fundamental. O salmista não só condena, ele oferece um caminho de conversão. E esses 7 verbos do imperativo, eles formam um verdadeiro mapa espiritual. Tudo começa com o saber, com o reconhecer a ação de Deus. Daí vem o tremer, que é uma resposta de respeito, de temor reverente e o deixar de pecar. Depois, a jornada vai para dentro, refletir na cama, guardar silêncio. Para então se expressar em oferecer sacrifícios legítimos e finalmente culminar no ato total de confiar no Senhor.
Agora, a gente chega ao clímax de toda essa jornada interior. É a descoberta da fonte da verdadeira alegria. Uma fonte inabalável. Uma realidade que vai muito, mas muito além das circunstâncias externas. Essa é a grande resposta do fiel àquela pergunta sobre a felicidade. Está assinalada em nós, Senhor, a luz de tua face. A alegria, então, não é algo que a gente precisa buscar lá fora. É algo que já está assinalado na gente. É como uma marca, um selo interior. A fonte da felicidade não é externa, é uma realidade interna impressa por Deus. E aqui, a interpretação de Santo Agostinho, ela eleva a nossa compreensão a um outro nível. Ele enxerga nessa luz uma referência direta à doutrina da Imago Dei, ou seja, a imagem de Deus que foi selada na alma humana lá na criação. A felicidade, então, é reconhecer e viver a partir dessa nossa dignidade original. E a analogia que Agostinho usa é simplesmente poderosa. Pense assim, uma moeda pertence ao imperador porque ela carrega a imagem dele, certo? Da mesma forma, a nossa alma pertence a Deus, porque ela carrega a imagem de Deus. Então, devolver a Deus o que é de Deus é, no fim das contas, devolver a Ele a nossa própria alma, que já está marcada com a luz da sua face, uma luz que não se apaga. Esse gráfico aqui demonstra visualmente a ideia central do Salmo. A alegria que vem da prosperidade material, do trigo e vinho, ela até existe, mas é limitada, depende das circunstâncias. Agora, a alegria que vem da comunhão com Deus, da luz da tua face, essa é de uma qualidade muito superior. É mais profunda, mais duradoura. E assim, aquela jornada que começou lá na angústia, no aperto, encontra o seu destino final. E o mais incrível é que esse destino não é a solução de todos os problemas de fora. É uma paz interior tão, mas tão profunda que transforma a nossa própria vulnerabilidade num ato de fé. Pensa no ato de dormir. É um momento em que a gente está mais vulnerável, não é? Pois bem, no Salmo, esse ato ganha um novo significado. Ele se torna quase um ato litúrgico, uma declaração de fé feita com o próprio corpo. É a entrega total, serena, da nossa vida nas mãos daquele que não dorme nem cochila, como diz outro salmo. E Santo Agostinho, mais uma vez, nos dá uma chave de leitura genial. Lendo a versão em latim do salmo, ele encontra a expressão em nidem psum, que significa nele mesmo, e ele transforma isso num nome para Deus, o ser que não muda, o imutável. O nosso repouso definitivo, então, não está nas coisas que mudam, o trigo, o vinho, as circunstâncias, mas em Deus, aquele que é o mesmo para sempre. E aqui, finalmente, a gente tem a resolução de todo o drama. Em paz me deito e logo adormeço. Essa paz, o shalom em hebraico, não é só a ausência de guerra, sabe? É a plenitude, o bem-estar completo, a segurança que só se encontra em Deus. O salmista encontrou seu verdadeiro e único refúgio, e por isso, só por isso, ele pode descansar. E assim o salmo termina, mas ele não nos deixa de mãos vazias, ele nos deixa com essa pergunta para meditar. No mundo tão agitado, que muitas vezes ama o que é vazio e corre atrás do que engana, a jornada desse salmista nos desafia a olhar para dentro e perguntar onde é que nós estamos buscando a nossa segurança, a nossa alegria, onde encontramos, de verdade, o nosso repouso.